Outra pequena nota só agora aqui. Na semana passada falámos sobre a questão das boas obras e eu tinha referido os 3 pontos em relação às boas obras. A questão de foram preparadas por Deus, são fruto do Espírito e são para a glória de Deus. Entretanto, esta semana, quando estávamos a falar isto em casas farol e tudo, lembrei-me de uma maneira que até se calhar é mais fácil de nós memorizarmos. Porque foram preparadas por Deus, são fruto do Espírito e são para a glória de Deus, não é? Elas são de Deus, por Deus e para Deus. Então, se quiserem memorizar, é uma boa maneira de memorizarem. São de Deus, por Deus, para Deus, de sua criação, por seu Espírito e para a sua glória. Okay? Isto é uma boa maneira de nós encaixarmos em relação a isto. E depois, no contexto das boas obras, a semana passada, falámos da questão do fruto do Espírito. A ideia que considerámos foi que as boas obras, sendo preparadas por Deus, para andarmos nelas, exigem que nos aproximemos dele, não só para sabermos com convicção quais são, mas também para recebermos dele o poder para as poder fazer de coração, que falámos também, que era essencial para a sua glória. Quando pensava no sentimento de culpa, que acho que muita gente consegue pensar quando falamos da questão de boas obras, sim, não somos justificados pelas obras, mas temos que as ter para complementar a nossa fé, nós ficamos tipo naquela, será que fiz o suficiente? Então há um sentimento de culpa que pode advir. E eu acho que essa incerteza, essa vergonha quase, quando lemos Tiago 2, o valor dela, é parte do que o Espírito Santo está a fazer na nossa vida. Temos que compreender que esse sentimento, um ímpio, alguém que não tem o Espírito Santo, não sente o desejo de fazer boas obras. Sente o desejo de se sentir bem, de fazer bem aos outros, mas não há um desejo para a glória de Deus. Se tiverem esse desejo, já em si mesmo, já é o trabalho que o Espírito Santo está a fazer na vossa vida. Isso tem que vos fortalecer em termos de certeza da vossa salvação, em de certeza de fé, e tem que nos fazer sentir em termos de alguém que quer fazer boas obras. Nós temos o poder do Espírito Santo para as fazer. Não depende de mim, das minhas capacidades. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que manter em mente, porque senão deixamos-nos levar pela tentação do legalismo de fazer coisas boas e perdemos o norte em relação a isso. E já agora, vão ouvir tosse. Eu estou com a voz, com o nariz meio entupido. Já falámos, já orámos. Continua em oração, porque há várias pessoas, este período do outono, a entrada do outono que atrasou, está frio muito de repente, andamos todos assim um bocadinho abananados. Orem até pelas pessoas que têm problemas já de respiração, que isto obviamente complica, e por causa da situação pandémica, os cuidados médicos estão todos muito mais reservados em termos das assistências, é uma confusão. Então vamos orar uns pelos outros, até em casas farol e tudo, acho que é um bom princípio termos em relação a isso. Depois, voltando à questão que estávamos a falar, quando pensamos também no fruto do Espírito, falámos na concupiscência da carne, nas obras da carne, no fruto do Espírito, e Paulo contrapõe uma com a outra. E eu acho que todos já vivemos essa tensão será que são obras do Espírito, será que são obras da carne? E eu acho que esse conflito nós também temos que descansar em termos de sentir isso, porque o próprio Paulo sentiu isso. Quando em Romanos ele fala, porque não faço o bem que prefiro, não é? Mas o mal que não quero, esse faço. O próprio Paulo lutou com isso. Faz parte do nosso processo de santificação. O Espírito Santo deseja produzir boas obras e a nossa carne às vezes não deixa. E nós temos que ultrapassar isso muito com o corpo. Já agora, nesse contexto de Paulo, quando em Romanos ele fala isso, logo a seguir, e a gente às vezes... nós conhecemos bem o texto em relação a dizer faço o que não quero e o que não quero faço. Conhecemos esse texto. Também conhecemos logo a seguir a esta luta agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é literalmente, Paulo fala daquela luta dele e passa logo a dizer, mas já não há condenação nenhuma. E essa tem que ser a nossa certeza, temos que viver isso. Não temos que lutar com a condenação, temos que lutar com a nossa própria carne. Isso é graças ao Espírito Santo e tem que ser uma motivação grande para vivermos essa vida. Isso é verdade que a vida cristã é uma vida de luta diária, e contra o mundo, mas contra a carne também, a nossa própria carne. Não nos podemos deixar de lembrar uns aos outros que em Cristo o preço está pago. O preço da nossa carne, o preço do mundo está pago. Ele já venceu a guerra. As nossas lutas fazem só parte do dia a dia e já não estamos sobre o peso dessa condenação. Agora, há que conscientemente agir e reagir de acordo com a verdade da salvação, da justificação que temos em Cristo Jesus. Como agora, entrando no tema de hoje, quando estava a pensar num título para dar, porque depois pomos isto online, então precisa-se de um título, porque senão está lá a mensagem do dia tal, é um bocado chato. Mas estava a pensar e eu pensei num tema para hoje, seria os buracos negros da vida cristã. E vou explicar.
Como forma de ilustrar esta luta, vou usar a analogia de uma lei da física que todos conhecemos, a questão da gravidade. Acho que já todos sentimos o efeito da gravidade, acho eu, a não ser que haja aqui alguém especial, mas acho que já todos sentimos isso. E enquanto aqui permanecermos dentro do espaço-tempo, usando uma expressão científica, ocupados pelo planeta em que Deus nos colocou, estaremos sujeitos a essa força que é invisível. Não vou dar aqui uma aula de física, nem de astronomia, nada disso, mas se gostarem de conhecimento científico, encorajo-vos a pesquisar um bocadinho este conceito de espaço-tempo. Ou seja, as duas coisas, espaço-tempo. É um conceito que é minimamente moderno, foi descoberto por o famoso cientista Albert Einstein, e que tem vindo a abrir as portas depois de outro tipo de conhecimento que muitas vezes nós não sabemos explicar e que agora já começa a haver uma explicação mais lógica para isso. Já agora, uma pequena nota, porque é um preâmbulo importante, o conceito da ciência ser anti-fé ou da fé ser anti-ciência é um absurdo. Temos que pensar muito bem nisso. Ao contrário da palavra de Deus, que é infalível, a ciência falha. Mas naquilo em que demonstram provas dadas, acho que é um erro negarmos a ciência com base na nossa compreensão limitada do mundo que nos rodeia, criado por Deus. E isto é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, por várias razões, cada um aplica isso da forma que entender, mas temos de ter cuidado em não negarmos a ciência só porque sim, só porque compreendemos que sim. Porque a verdade é essa, se não fosse a ciência, se calhar algumas das pessoas que foram ao hospital esta semana não teriam onde ir para ultrapassar isto. É um fruto de conhecimento humano que Deus capacitou-nos para ter. É uma coisa importante nesse sentido. E dando um exemplo prático, Copérnico, no tempo da Idade Média, quando propôs a ideia de que a Terra é que girava à volta do Sol e que não era o Sol que girava à volta da Terra, os principais acusadores foram a Igreja, tipo a Igreja da altura, a Igreja Católica, e mesmo alguns teólogos reformadores foram contra a ideia porque consideravam uma heresia. E hoje sabemos que não é bem assim. Pronto, é só nesse sentido que eu estou a falar nisto, é uma à parte, mas vamos voltar à questão da gravidade. Um dos conceitos mais fundamentais da exploração espacial é o da velocidade de escape. Ela é normalmente descrita como uma velocidade necessária para um corpo se libertar de um campo gravitacional. Por exemplo, no caso do nosso planeta, a velocidade de escape são 11,2 km por segundo, que são mais de 40 mil km por hora. Ou seja, um corpo tem que estar a movimentar-se a pelo menos esta velocidade para conseguir sair da gravidade terrestre. E esta velocidade de escape só se aplica a corpos sem propulsão, ou seja, um corpo em inércia. Um foguetão, claro, por exemplo, pode escapar à gravidade terrestre até a 1 km por hora. Devagarinho, vai indo e vai escapando. Mas um corpo inerte precisa de estar pelo menos a 40 mil km por hora para conseguir se soltar da gravidade terrestre. A ideia que é fácil perceber deste conceito é de que, dependendo apenas da inércia, escapar à gravidade de um corpo celeste, neste caso, é bem mais difícil do que com a ajuda de propulsão. A ilustração aqui é esta. A nossa carne tem gravidade. Uma força gravitacional, vamos pensar assim. Nós fomos salvos dela. Já não estamos assentes na Terra. Mas continuamos dentro do seu espaço gravitacional. Vamos pensar nos satélites, por exemplo. Eventualmente escaparemos, mas isso só através de Cristo. É Ele que nos vai retirar deste campo gravitacional. Mas até lá, a ideia é irmos escapando a essa gravidade. Vamos chamar a isso um termo bíblico, é a santificação. No contexto da gravidade, se deixar de haver propulsão, ou seja, se houve propulsão e depois deixou de haver propulsão, e se não houver ainda velocidade de escape, os tais 42 mil km por hora, o resultado é desastroso. Ou seja, se já começou-se a levantar, mas depois não consegue continuar, a gravidade puxa para baixo, não é? A ideia é essa. Esbarra-se outra vez no chão. E para evitar esse fim destrutivo, tem que haver propulsão. A ideia é essa. Mas quando estava a pensar neste conceito de gravidade, é impossível falar de gravidade sem falarmos de buracos negros. Os buracos negros, acho que se usa os dois plurais, os buracos negros são fenómenos astrofísicos que os astrónomos têm vindo a estudar já há algumas décadas, mas que recentemente até houve alguns desenvolvimentos novos em relação a isso. Repito, isto não é uma aula de física, nem de astronomia, nem coisa que se pareça, mas os buracos negros são realmente fascinantes. É um fenómeno absolutamente interessante de se ver e estudar. Na essência, um buraco negro o que é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso, ou seja, a gravidade daquilo é tão intenso, que nenhuma partícula ou radiação eletromagnética, a luz, por exemplo, consegue escapar dela. Daí serem negros. Ou seja, até a luz é sugada lá para dentro e não consegue escapar.
Estes fenómenos que são descritos como buracos negros são descritos porque são buracos negros porque a força da gravidade é tão grande que até a própria luz desaparece, é puxada para dentro, para esse buraco. Estão a conseguir já imaginar a ilustração que vamos falar aqui, não é? Quais são os buracos negros das nossas vidas? As coisas que detêm uma força gravitacional tão grande na nossa vida que consomem o próprio brilho que é suposto refletirmos, o brilho de Cristo. Que nos prendem a hábitos e conceitos humanos que nos impedem de prosseguir no caminho para que fomos chamados. E vou pedir que fiquem de pé os que puderem, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, que é o texto onde vamos estar hoje. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E hoje na escola dominical lemos um pouquinho mais à frente, no versículo 12 digo, mas hoje vamos nos focar aqui nos primeiros versículos e vamos lá chegar depois aos outros. E diz assim a palavra de Deus, versículo 1 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado também pelo Espírito Santo que colocaste em nós, aqueles que aceitamos a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz e nos sujeitamos ao Teu senhorio, ao Teu desejo de nos encaminhar para as obras que preparaste para nós. E, Pai, Te damos graças porque podemos ter uma unidade e uma proximidade que vai muito além da nossa própria empatia, vai muito além das nossas preferências humanas e tem que ser fruto daquilo que Tu queres fazer na vida de cada um aqui. Te damos graças por a Tua Palavra, mais uma vez, Pai, e Te peço que nos abras o coração para entendermos, através do Teu Espírito, com a sabedoria e o discernimento que Ele nos dá, o que Tu queres falar a cada uma das nossas vidas. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Já vamos voltar a este texto aqui um bocadinho, mas queria chamar-vos a atenção para os primeiros versículos. A ideia de que o viver, o agradar a Deus e o progredir estão diretamente ligados ao facto de eles já estarem inteirados, neste caso os Tessalonicenses, já estarem inteirados quanto às instruções que receberam da parte de Cristo. Quando fala ali ainda no versículo 2, ou 1, desculpem, efetivamente continueis progredindo cada vez mais. O versículo 2 depois diz, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Há uma relação direta entre o conhecimento da palavra de Deus e um viver que agrada a Deus. Depois, logo a seguir, no versículo 3, Paulo apresenta a vontade de Deus para os crentes em Tessalónica, em 3 pontos. Pelo menos é o que eu consigo perceber aqui. 3 pontos. Ponto 1, a sua santificação, que neste caso tinha muito a ver com a prática que eles viviam, que era a prática da prostituição, absterem-se dela, que era uma prática comum na cultura daquela cidade, neste caso. Depois, saberem possuir o seu corpo em santificação e honra, sem a lascívia, o que quer dizer que é uma sensualidade exagerada, ou seja, não é só não estarem na prostituição, mas tem a ver com a aparência da prostituição também. E depois, não ofender ou defraudar o seu irmão, ou seja, está a falar já dentro do contexto da igreja, do corpo, e neste contexto a ideia era de não só deixar o pecado, mas a de não ser pedra de tropeço para um irmão, neste caso. Usando aquela analogia outra vez do buraco negro, parece-me aqui que o buraco negro para a generalidade dos crentes em Tessalónica era claramente a prostituição. Paulo foi muito assertivo em relação a isso e é direto, ele abstenhais da prostituição, no versículo 3. Para nós aqui em
exemplos culturais vão ser outros. E isto lembra-me, por acaso, quando começámos o ministério em Moçambique, tanto o George como o nosso pastor falou várias vezes acerca de coisas que as confrontaram as pessoas ali, que nem se apercebiam que existiam culturalmente, e que pelas Escrituras foram confrontados, e abriu os olhos no sentido de que, claro que está errado, de acordo com as Escrituras. No caso lá, por exemplo, a poligamia era culturalmente, em algumas zonas mais tribais, era muito comum, era uma coisa absolutamente comum. E mesmo os crentes convertiam-se, e enquanto não eram instruídos nas Escrituras, não tinham nada com que confrontar uma prática que era culturalmente aceita. Quando a palavra é pregada, quando as pessoas são confrontadas com o seu pecado, aí é que vem o arrependimento em termos de, afinal estou a fazer isto errado, não faz sentido de acordo com o manual. Mas voltando a Tessalónica, a motivação que eles haviam de ter para isso, para se absterem da prostituição, isto está bonito. A motivação que eles deviam ter é que Paulo apresenta depois no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu acho que vou precisar de um copo de água ou qualquer coisa assim. Obrigado. Pronto, versículo 7 é a motivação. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Depois no versículo 8... Dessarte, aqui é uma palavra que a gente não usa, mas que portanto, é mais ou menos equivalente a portanto. Dessarte, ou seja, portanto, quem rejeita estas coisas, e neste caso está a falar à santificação, quem rejeita a santificação, não rejeita o homem, neste caso Paulo, que está a promover a santificação, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. É interessante, Paulo aqui quase que puxa dos galões, não é? Tipo, isto está bonito. Quem rejeita a instrução não rejeita o homem que a apresenta, neste caso Paulo. Mas haveriam também de ser outros líderes eventualmente, porque esta carta depois era partilhada, não é, entre as várias igrejas. Ou seja, se um outro líder pegava nisto e confrontava aquela pessoa com a sua vivência, não era o homem que apresentava a palavra de Deus que apresentava... Obrigado. Isto... Não era o homem, outra vez voltando aqui à questão, não era o homem que apresentava a instrução era a palavra de Deus, e era o homem, Paulo, que escreveu a palavra de Deus, e era o homem, líder, pastor, ancião, o que seja, que depois apresentava também essa mesma palavra. Mas lá está, voltando outra vez aqui no versículo 8, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. E a ideia que eu vejo aqui, que transpira deste versículo, é de que tanto o entendimento como a capacidade de cumprimento da instrução é dada pelo Espírito Santo. Ou seja, o entendimento, nós sabemos que vem pelo Espírito Santo, vem pela sua palavra. Mas depois é o Espírito Santo que também nos ajuda a cumprir a sua palavra, que nos ajuda a executar a instrução. Então, quando rejeitamos a instrução, estamos a rejeitar não só a instrução em si, mas o poder que nos permite fazer e executar essa instrução. Ou seja, um bocadinho mais além. O conceito base aqui é Deus requer santificação, mas Ele capacita-nos para isso. Eu acho que isso aqui é o que é o conceito-chave aqui. Ele exige a santificação, mas capacita-nos para ela. Se formos ao versículo 9, que é logo a seguir. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos sejais por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-vos cada vez mais. Outra vez o conceito de progressão que já tinha aparecido no versículo 2, ou 1. No versículo 1, efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais. Ou seja, ele está a pedir... Viveis, versículo 1, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo, e depois no versículo 12 faz a mesma ideia, faz a mesma analogia em relação a isso. Voltando outra vez àquela questão que falámos há bocadinho, da velocidade de escape. Se deixar de haver propulsão, aquilo que falámos há bocado, se deixar de haver propulsão, a velocidade de escape são os tais 42.000 km por hora. Ou seja, se dependermos apenas da inércia, o esforço é muito grande, a velocidade é muito grande.
E depois voltamos à estaca zero. Temos que voltar a reconstruir a distância toda, não é? Depois olhamos para o versículo 11 e 12. Vos exortamos, que é o final do versículo 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-vos cada vez mais. E depois, a questão da ideia de continuar sempre a andar é a ideia que vem ali. Diligenciar-des por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo a que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Okay, já temos aqui algumas pistas em relação ao que é que esta progressão significa. Há aqui um conceito de progressão que é prático. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-vos cada vez mais. Ele não acaba aí. Versículos 11 e 12 explica um bocadinho. Diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, etc. As pistas aplicam-se também para nós. Vamos saltar umas páginas para trás nas nossas Bíblias, para a epístola anterior, em Colossenses, que até nos debruçámos um pouquinho hoje de manhã na escola dominical. Colossenses capítulo 3, e a partir do versículo 12 de Colossenses 3... Não é do versículo 12. É do versículo 12, sim. Versículo 12, capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, atenção a esta palavra, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Já agora, se lembrar, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, mais uma vez, há aqui algumas pistas em relação ao que é esta progressão. Partindo do princípio do versículo 16... Não, mais para trás ainda. Sim, mas usando os dois, o de Tessalonicenses e Colossenses, temos a questão do viver tranquilamente, cuidar do que é nosso, trabalhar com as próprias mãos, que já agora isto tem a ver com a dignidade para os de fora, que não precisamos dela. No versículo 16, agora aqui já começa a falar de revestir de alguma coisa, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Não, desculpem, versículo 12 que fala destas questões. Depois, mais abaixo, fala de perdoar-vos mutuamente. Depois, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. A ideia mais à frente de sermos agradecidos, com gratidão. A ideia de habitar em nosso coração a palavra de Cristo, habitar em nós a palavra de Cristo. A ideia de instruir-nos e aconselharmos uns aos outros mutuamente, em sabedoria. O louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Outra vez, que conceito de gratidão, que aparece outra vez. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por Cristo. Estes são alguns dos princípios que nos devemos apegar na procura desta progressão. Esta propulsão, vou usar aquela questão da gravidade, esta propulsão que nos ajudará a escapar aos buracos negros. Agora estou a fazer aqui uma mistura de analogias. Ajudem-me aqui, está bem? Tipo, a velocidade de propulsão, claro que estamos a falar de fugir da gravidade. E os buracos negros como o símbolo máximo de um objeto com muita gravidade. E alguns destes princípios que Paulo fala aqui nas duas epístolas são pessoais, são coisas que eu tenho que lidar na minha própria vida. Outros são profissionais, a forma como eu trabalho, a forma como eu lido com outros no emprego, etc. E outros são para nós, para a comunidade, o corpo, o local da Igreja de Cristo. Agora, continuando esta analogia da gravidade, um foguetão, para conseguir escapar à gravidade do nosso planeta, carrega entre 90 a 95% do peso em combustível. Ou seja, de um foguetão, 90 a 95% do peso é combustível. Vai-se consumir todo. Só 5% a 10% são o peso que depois chega ao espaço. Cada um de nós, neste processo de santificação, para o qual somos chamados, precisa de muito mais do que aquilo que em si mesmo contém.
Quando falo si mesmo, não estou a incluir o Espírito Santo, estou a falar eu, as minhas capacidades próprias, a minha capacidade de fazer o que é certo. É por isso que Cristo nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que formaria a sua igreja. Pensar que somos em nós mesmos capazes de escapar à gravidade dos nossos buracos negros, por nós mesmos, é menosprezar o plano de Cristo para a nossa vida e para a sua igreja. Quando estamos nesta luta, nas dificuldades do dia a dia, é fácil sermos surpreendidos por alguma coisa que nem contávamos. Tal como um buraco negro consome a luz, há por vezes áreas das nossas vidas que nem percebemos que detêm uma força gravitacional nas nossas vidas. Como lemos em Colossenses 3,16, Colossenses 3, no versículo 13, digo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem. Acabamos de ler aqui. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Não faltam exemplos nas Escrituras de buracos negros na vida de homens e mulheres, até mesmo daqueles que referimos como heróis da fé. Abraão, falamos recentemente, deixou-se levar pelos costumes e as tradições da sua época, tendo um filho como uma serva, pondo em causa a sua fé e criando um conflito que ainda hoje presenciamos. Davi matou e adulterou por desejar intimidade, ou seja, ele queria aquilo. Pedro, o apóstolo, negou a Cristo para preservar o corpo. Há tantos exemplos disto na Bíblia. Vou contar-vos a história agora de um teólogo, pregador, filósofo americano, Jonathan Edwards. É um dos pais dos puritanos. Pessoas que nós, talvez, em termos de vida cristã, refletem e escreveram muito acerca de como deve ser a vida cristã, e os textos têm bom conteúdo para nós hoje. Viveu no século XVIII, 1700, acho que nasceu em 1700 e pouco, não me lembro, e morreu em 1750 e qualquer coisa também. Ele converteu-se aos 17 anos e depois, entre os 18 e os 19, ninguém sabe muito ao certo, escreveu uma lista de resoluções, tipo aquelas que nós usamos no Ano Novo, tipo, prometo fazer isto, fazer aquilo. Ele escreveu, entre os 18 e 19 anos, escreveu uma lista de resoluções pessoais perante Deus que se comprometia a reler e a seguir diligentemente. Vou ler algumas para perceberem o teor do que ele escreveu. Resolvi, é como ele começava todas elas, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. Resolvi arrepender-me, caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a estas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas, e confessar cada falha individualmente assim que cair em mim. Resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leva à glorificação de Deus, também não sofrê-la se tiver como evitá-la. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. Resolvi assim que sentir um mínimo de gratificação ou deleite, de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem a que possa trazer um real benefício. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Isto foi para dramático, para criar o último suspiro. Isto foi combinado, não foi? Não. Resolvi viver de tal forma em todo o tempo como vivo dentro dos melhores padrões de santidade privada e daqueles momentos que tenho maior clarividência sobre o conteúdo de todo o Evangelho e percepção do mundo vindouro.
Só vou ler mais alguns. Resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer 1 hora antes de soar a última trombeta. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. Resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém, de que se me aperceba algum mal. E li aqui, acho que li 10 ou 11, ou talvez 12, não tenho certeza quantas é que li aqui, mas ele escreveu um total de 70 delas. Ele tem muito mais destas, assim. E a estrutura que ele monta isto faz lembrar muito tipo provérbios, tipo, são quase que soltos, não têm uma ligação direta com a outra, são muito... Ele ia vivendo e claramente ia apontando, não quero fazer isto outra vez. Jonathan Edwards teve, ainda na sua juventude, uma percepção da necessidade de manter uma consciência muito esclarecida em relação às prioridades da sua vida e ao objetivo final de tudo aquilo, que era a glória de Deus. Foi um homem que viveu e até à sua morte produziu imenso em termos de, para a glória de Deus, foi pastor de igreja, pregou, foi evangelista, viveu literalmente o que escreveu, ele viveu aquilo. Mas Jonathan Edwards era um homem sujeito às mesmas paixões e concupiscências que nós. Apesar das suas resoluções extremamente sábias e louváveis, cheias de teor e caráter bíblico, elas refletem, e algumas delas que eu acabei de ler, faz lembrar versículos que acabámos de ler em Colossenses e Tessalonicenses e Efésios e isso tudo. Jonathan Edwards participava ativamente no mercado de escravos. Apesar de reconhecer o problema com a prática em si e de reconhecer os escravos como seus pares perante Deus, ele comprou, vendeu e detinha escravos, mesmo condenando a crueldade que era associada àquela prática. E eu, lendo isto, como é que um homem de Deus, cheio de sabedoria, claramente, com um ministério tão preponderante, tão produtivo, que foi claramente usado por Deus, deixou escapar uma falha tão grande no seu caráter? Para Jonathan Edwards, um homem que era claramente Deus, com o desejo de o servir e com a vida inteira dedicada ao seu serviço, o seu maior buraco negro foi fruto de uma adaptação à cultura em que ele se integrava, ao que estava estabelecido como normal e aceitável. E a gravidade dessa órbita prendeu. Ele não conseguiu escapar dessa órbita. Temos de aprender a identificar os buracos negros nas nossas vidas. E eles não são iguais para todos. O que para mim pode ser ter uma atração, uma gravidade muito intensa, pode ser inofensivo para a maior parte de vocês. E o contrário também é verdade. Há coisas que se calhar são uma dificuldade na vossa vida e na minha não é tão dificuldade. Como Paulo disse aos Tessalonicenses, que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Isto é um contexto interessante para pensar nisso. Claro que o Espírito Santo nos dá a capacidade para identificarmos as tentações com antecedência, especialmente quanto mais nos aproximamos dele e desejamos e entregamos o controle da nossa vida a ele. Mas haverão sempre ângulos mortos na nossa caminhada, áreas da nossa vida que nos prendem, muitas vezes sem nos apercebermos até ser tarde demais. Lembro-me outra vez daquela questão em Moçambique, da questão da poligamia. Eles eram homens de Deus, pastores em igrejas. Nunca tinham sido confrontados com essa questão, como não tinham sido ainda instruídos pelas Escrituras acerca disso. Foi um ângulo morto. Nem se aperceberam que aquilo fazia parte tão integral das suas vidas. E daí a importância da igreja local, do corpo que está aqui representado, deste espaço onde podemos desenvolver intimidade e proximidade com outros que demonstram um coração voltado para Cristo. Daí a importância dos nossos encontros informais, sejam casas farol, seja um jantar em casa de alguém ou o que seja. Com conversas mais pessoais, com partilha e com oração. Com encorajamento, com exortação. Uma comunidade onde podemos procurar a unidade no vínculo da paz, como Paulo diz. Não porque somos melhores uns que os outros, mas porque partilhamos do mesmo propósito. E na tua vida? Quais são os buracos negros na tua vida? Podem ser pecados ou desejos e decisões que te impedem de prosseguir na vida cristã da forma que Deus quer. Podem ser coisas em si mesmo perfeitamente inofensivas, inocentes até. Mas que na ausência desta progressão, desta propulsão, estas coisas te atraem, te prendem, te limitam e te condicionam. Vou dar alguns exemplos e alguns são para mim, outros pode ser para outra pessoa. Entretenimento. Será que
Não é o entretenimento em si, o achar que eu mereço tempo para o entretenimento. Eu já trabalhei, já fiz, agora posso estar aqui. O achar que tenho direito a lazer, o achar que tenho direito... Ou a segurança. Ter o medo do incerto, do futuro, o terror, seja de violência física ou psicológica ou opressão de alguma forma. A ansiedade, não saber o que vem aí. A solidão. O medo de ficar sozinho. Ou pode ser o conforto de já alcancei este padrão na minha vida e a ideia de ficar com menos, não quero. Isso não considero, não é possível. Ou pode ser uma lista de bens materiais ou de estatuto profissional ou social que colocamos como nosso objetivo e não estamos dispostos a arredar pé até atingirmos. Ou serão relacionamentos. Amigos que não são boas influências para nós, amigos em que nós não somos boas influências para eles, amizades inofensivas, mas das quais não estamos dispostos a abrir mão, o desejo de estar bem com toda a gente, não ofender ninguém. Pode ser o próprio casamento, ou o facto de não estar casado. O medo da falta de intimidade, por exemplo. Pode ser o corpo, a preservação da segurança física do corpo, o medo de doenças, o medo do envelhecimento. Pode ser o aspecto físico também. Ou pode ser até a religião. Os rituais, as tradições, a que estamos habituados e que não queremos abrir mão. O espaço ou formato das reuniões, ou da forma como vamos e como fazemos. Esta ou aquela doutrina. A formalidade ou a falta dela. A institucionalidade ou a falta dela. Todos nós temos um ou mais buracos negros na nossa vida cristã. Como Paulo exorta aos Colossenses, que possamos prosseguir, que não nos fiquemos pela inércia. Que nos exortemos e encorajemos uns aos outros, na unidade da paz que temos em Cristo, a caminhar de acordo com a instrução que vamos recebendo na Palavra de Deus. A história de Jonathan Edwards demonstra a facilidade com que somos sugados por buracos negros na nossa vida cristã, por tradições e pela nossa própria cultura. Mas também demonstra, isto é importante, também demonstra como Deus se interessa primeiramente pelo nosso coração. E vai sempre operar grandes coisas nas nossas e por nossas vidas, se nos dispusermos de coração a servi-lo, exclusiva e incondicionalmente. Começando já, hoje, possamos viver de acordo com a Palavra de Deus. Paulo, por algum motivo, fala sobre a instrução que eles receberam. Ele liga o conceito de progressão, de santificação, ao conceito de conhecimento e de instrução. Nós devíamos fazer o mesmo. Eu vou fechar já com as palavras que Paulo partilha em Colossenses 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Tivemos já mesmo lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Que este desejo não fique só por uma vida única e pessoal e individual. Que este desejo seja o que nos une em Cristo, que seja o desejo que nos leva a exortar mutuamente, que nos leva a encorajar mutuamente, que nos leva a passar tempo. O tempo do retiro que aí vem é um tempo de estarmos juntos, não só formalmente a estudar a Palavra de Deus, mas também informalmente, com jogos, com refeições. E é esse tipo
de perspectiva que temos que ter, não de receio de revelar o que se calhar uma parte de nós que nós não queremos. É não ter receio de revelar uma parte de nós da qual temos vergonha, porque sabemos que o desejo dos irmãos é todos nos ajudarmos uns aos outros a crescer espiritualmente. Que ganhemos esta propulsão para nos libertarmos dos buracos negros que vão existir sempre, sejam culturais, sejam individuais, sejam o que forem. E que essa ajuda possa advir do trabalho que o Espírito Santo está a fazer em nós e não meramente de sermos bons uns para os outros e temos muita empatia e somos bonzinhos. Que seja a palavra de Deus que instrui, que exorta e que sejamos usados nesse processo. Okay?